Amados, Deus abençoe vossas vidas. Eu tenho uma palavra aqui em 2 Pedro 3, verso 9, onde diz que Deus é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu estive pensando em algo muito forte e pensei em passar para vocês. Existe uma coisa que podemos caracterizar como o pior dos pecados ou pior do que os pecados. Existe algo mais feroz do que o ato de cometer um erro, um pecado. E nesta linha de raciocínio, podemos afirmar que, no final das contas, não é o pecado exatamente que vai levar alguém para o inferno, mas é esta coisa que eu quero passar para vocês. Prestem atenção. Deus é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, se perca, né? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Nesta linha de raciocínio, a falta de arrependimento é esta coisa, que podemos caracterizar como ou o pior dos pecados, ou algo que é pior do que o próprio pecado. Não importa que linguagem você use. O importante é você entender a essência do que eu quero transmitir. Muito pior do que roubar é não se arrepender de ter roubado. Muito pior do que adulterar é não se arrepender do adultério. Muito pior do que mentir é não se arrepender de ter mentido. Então, nesta linha de raciocínio, aquelas pessoas que vão para o inferno, onde irão penalizar para sempre, elas não irão exatamente porque mentiram, porque roubaram, porque fraudaram, porque adulteraram. Elas irão para o inferno por não terem se arrependido dos seus pecados. Pois é, a falta de arrependimento, a falta de mudança de vida, a falta de reconhecimento do mal que se pratica, é isto, exatamente isto, que condena o ser humano. O ser humano que não se arrepende está destinado ao inferno. Quando ele morre sem se arrepender dos seus pecados, não importa se foi um adultério, um roubo ou algo de menor gravidade. Se ele não se arrependeu dos seus pecados, não se entregou a Jesus Cristo, então é isso que vai condenar, no final das contas, esta pessoa. Portanto, isso nos traz um alívio em muitos sentidos. Principalmente no fato de que, se você se arrepender realmente do seu pecado que você cometeu e entregar a sua vida a Jesus, você não precisa mais ficar preocupado com aquele pecado. Você não tem como voltar e desfazer o mal que você fez. Mas você tem como apagar do seu futuro espiritual a consequência que aquele pecado pode lhe trazer.
Por isso que a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar, não tem pecado que ele não possa perdoar. Agora, o pecado não confessado, o pecado de quem não se arrepende, Deus não pode perdoar. O apóstolo João escreveu que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que João nunca imaginou, nem passou pela mente dele de dizer, se você voltar e desfazer o pecado que cometeu. Ele jamais iria fazer isso, porque isso seria uma utopia, seria impossível. Então, o remédio de Deus para o nosso pecado, e o único remédio que ele nos oferece, é a possibilidade de nos arrependermos. Ele não pode deixar de perdoar quem se arrepende. Como também não pode, ele não pode deixar de perdoar quem se arrepende. É isso. Deus não pode negar o perdão a quem se arrepende. Como também não pode oferecer o perdão a quem se mantém rebelde sem se arrepender. Note o texto, João disse, 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja que quando nós confessamos o nosso pecado, que é a mesma coisa de nos arrependermos, né? Trocando a miúdos, quando você confessa de fato é porque você está arrependido, não é verdade? Então quando você confessa o pecado arrependidamente a Deus, Deus não pode lhe negar o perdão. Por quê? O texto diz, porque ele é fiel e justo. Pelo fato dele ser fiel e justo, e a Bíblia dizer que ele não pode negar-se a si mesmo, quando você confessa, quando você se arrepende, ele não pode exatamente isso, lhe negar o perdão. Porque você fez o que ele pediu. E ele não pode negar a palavra que ele deu. Se ele der a palavra, ele cumpre a palavra porque ele é fiel à sua palavra e ele diz que vela por ela para cumpri-la. Então, se a exigência de Deus para nos salvar é o arrependimento, a confissão sincera, por sua fidelidade à sua palavra, na hora que você se arrepende dos seus pecados, ele perdoa. Ele não pode negar esse perdão. Mas também Deus não pode. Ele não tem como lhe perdoar, lhe salvar, se você não se arrepende. É por isso que a falta de arrependimento, no final das contas, é o que condena o ser humano. E como é que você caracteriza uma pessoa arrependida? A pessoa arrependida se sente mal com o seu pecado, pretende e decide deixar de pecar. Arrepender-se significa mudar o rumo, largar o erro, mudar a direção. Esse arrependimento não é um mal-estar consigo mesmo apenas. Não é um remorso que pode levar até ao suicídio, que nem foi o caso de Judas. Não é isso exatamente. Claro que quem peca se entristece. Se tem Deus no coração, vai se entristecer. Mas não ao ponto de tirar a vida porque pecou. Quando uma pessoa é de Deus, ela erra, ela se entristece com o seu erro, mas sabe que a solução é arrepender-se de fato, mudar o rumo e confessar: Deus, eu errei, e tocar o barco para frente. Mas quando uma pessoa faz o contrário, significa dizer que ela pode estar com o pior remorso pelo erro, mas ela não está arrependida. Ela errou, pode até ter tido uma certa tristeza, mas amanhã ela volta a errar novamente. Ela erra repetidamente, peca repetidamente, e aquilo gera um pouco de tristeza. Muitas vezes não é nem pelo fato de ter desagradado a Deus, mas é pelo fato de ter perdido alguma coisa material, alguma oportunidade na vida, então essa pessoa se entristece pelo seu erro.
Mas quando o arrependimento é sincero, a pessoa se preocupa porque desagradou a Deus. E então ela vai diante de Deus, às vezes até envergonhada, chorando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, e me perdoe e me ajude a seguir em frente sem te desagradar mais. Aí a Bíblia diz que assim Deus perdoa porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero terminar esta palavra dizendo a você: arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Deus e os abandone. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas, em outras palavras, aquele que prossegue no erro, esse será condenado. Então eu lhe convido agora a mudar de vida, a arrepender-se dos seus pecados, correr para os pés do Senhor, mudar o rumo da sua história. Se você assim fizer, não importa quão grande tenha sido o seu pecado, Deus lhe perdoará. Eu não estou dizendo que o ser humano a quem você agravou vai lhe perdoar. Talvez até lhe perdoe, mas também, quem sabe, não queira mais contato com você. Não se esqueça do que você cometeu. Isso, do ponto de vista humano, pode ter até uma explicação, uma razão, pode ser até compreendido. Mas Deus perdoará você e, se você quiser, Ele andará ao seu lado e terá uma intimidade com você que você não abrirá mão por coisa alguma. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é riquíssimo em perdoar. Você pode glorificar a Deus. Deus te abençoe abundantemente e que a sua história seja mudada através dessa mensagem. Entre em contato conosco. Visite a igreja do Senhor Jesus para ouvir mais sobre o arrependimento, sobre o perdão do nosso Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.